Dimensional Sovereign capítulo 31, 32 e 33. O vencedor leva tudo. Ouviu-se o som de um crânio quebrando. Surpreendentemente. Porém, Keiron ainda estava vivo. Como ele ainda estaria vivo quando seu rosto estava afundado? Um bruxo realmente tinha habilidades misteriosas. Você é duro de matarem. Desta vez eu vou resolver de uma vez. Kang Junho preparou-se para outro chute. Espera um pouco. Por favor. Keiron estava patético. Parecia que ele queria dizer algo a Kang Junho. Desembucha. Ele estava dolorosamente se levantando. Além de não morrer, ele agora ainda conseguia se levantar. Falando nisso, os ferimentos anteriores de Keiron estavam se recuperando. Ele realmente tinha uma vitalidade e resiliência misteriosa. Um acordo comigo. Vamos fazer um acordo. Acordo. Isso mesmo. Eu posso lhe dar informações muito úteis. Dar informações em troca de poupar a vida dele. Kang Junho não sabia que grande informação Keiron teria que pudesse mudar sua situação. Um Hatiger foi criado. Naquele momento, um Hatiger foi invocado para o quartel. Houve um som contínuo enquanto o golem de pedra gigante se dirigia para o primeiro andar do edifício Daphne. Por favor. Me dê uma ordem. Senhor. O golem andava de forma orgulhosa e tinha um ar verdadeiramente imponente. Enquanto isso, os Hatias voltaram a se reunir em torno de Kang Junho. Isso não era tudo. Aiun tinha terminado de se livrar dos fantasmas e estava de pé ao lado de Kang Junho. A expressão de Keiron tornou-se ainda mais desesperada. Além do fantasma sênior, havia também um Hatiger. Ele percebeu que seria impossível escapar de Kang Junho agora. Então Kang Junho perguntou. Me conte. Que grande informação é essa que você tem? Você vai me deixar eu ir se eu te contar? Vou ouvir primeiro. Eu vou decidir o que fazer com você depois disso. Keiron lhe deu um sorriso estranho. Conheço outro soberano na região. Que. Conheço a localização dele. Kang Junho ficou assustado. Ter outro soberano próximo era uma ameaça extremamente perigosa à sobrevivência de Kang Junho. Se ele soubesse a posição do soberano, então ele poderia atacar primeiro. O símbolo de soberano do inimigo lhe daria um bônus. Na pior das hipóteses, ele poderia se preparar para o ataque do soberano. E por isso a informação era realmente importante. Que tal? Não vale a pena salvar minha vida. No entanto, Kang Junho sacudiu a cabeça. Eu posso descobrir isso por conta própria. Prefiro matá-lo. Hatiger. Quebre a cabeça dele. Como o senhor desejar. O Hatiger levantou sua lâmina de pedra e se preparou para atacar. Keiron se sentiu consternado. Não importa o quão grande sua vitalidade fosse. Seria o fim se ele fosse atingido pela força ignorante do Hatiger. Espera um minuto. Além disso, eu tenho mais informações. Eu não preciso disso. E não ficarei tranquilo se você não estiver morto. Kang Junho estava preparado para enviar um sinal para os Hatiger. Naturalmente, ele não pretendia matar Keiron imediatamente. Ele queria obter um pouco mais de informações antes de descartá-lo. No final, o aterrorizado Keiron se ajoelhou com a testa no chão. Soberano Luca. Eu serei seu subordinado leal e devoto. Por favor. Poupe-me. Leal. Você quer mesmo que eu acredite nisso? Por favor.
Acredite em mim. Não se preocupe com traição. Uma vez que eu for parte de sua família, será impossível traí-lo a menos que você me liberte. Para sempre. Para sempre. Sim. Por favor. Deixe-me juntar à sua família. Eu sei muito sobre o mundo de Vamon. Em particular, minha experiência como soberano será de grande ajuda para a sua sobrevivência. Queiron bateu a cabeça contra o chão enquanto falava. Ele tinha a intenção de se tornar um soberano de novo. Então será que Kang Junho poderia realmente confiar em suas palavras? Então uma nova mensagem apareceu. Gostaria de aceitar Queiron em sua família? Sim e não. A missão 5 será automaticamente concluída se você aceitar Queiron em sua família. Significava que ele não precisava matar Queiron para realizar a missão 5. Posso realmente acreditar nele? Se ele não precisasse se preocupar com traição. Daí sim. Aceitar Queiron seria de grande ajuda. Kang Junho foi imediatamente atraído pelo vasto conhecimento que Queiron tinha como um soberano anterior em relação a Vamon. Isso seria uma grande ajuda para Kang Junho quando se tratasse de concluir a missão final. Além disso, saber a localização de outros soberanos na área ajudaria com sua sobrevivência imediata. Porém, há uma condição. Soberano Luca Queiron, que estava observando Kang Junho com cuidado, disse. Os olhos de Kang Junho ficaram instantaneamente frios. Ele estava querendo negociar numa situação dessas. Agora ainda por cima há uma condição. Não. É mais como um favor do que uma condição. O corpo inteiro de Queiron estremeceu. Um sinal de Kang Junho, e ele teria sua cabeça esmagada pelo Hatiger. Realmente era loucura para ele falar sobre uma condição agora. Então ele rapidamente mudou para um favor. Que favor? O dia que você se tornar tão forte que eu não seja mais útil para você, você me libertaria. Libertar você de minha família. Sim. Então eu poderei começar de novo como um soberano em outro mundo. Queiron não conseguiria abandonar seu sonho de se tornar um soberano novamente. Ele estava disposto a se juntar à família de Kang Junho para depois ter uma chance de se tornar um soberano no futuro. Kang Junho assentiu. Ok. Eu vou pensar sobre isso. A aparência de Queiron mudou instantaneamente. Obrigado. Soberano Luca. Eu serei um subordinado leal a você. No entanto, Kang Junho tinha um sorriso estranho no rosto. Ele apenas disse que pensaria sobre isso. Uma vez que eles se juntassem à sua família, eles estariam lá para sempre. Ele ia ganhar tudo. O perdedor daria tudo ao vencedor. Foi como Queiron disse antes. Gostaria de aceitar Queiron em sua família. Simon não. A pergunta apareceu novamente. Sim. Eu aceito. O soberano sombrio Queiron se juntou à sua família. Queiron se tornará seu fiel subordinado no mundo de Vamon. Queiron. Agora você faz parte da família de Luca. Juro minha lealdade a você. Senhor. Enquanto isso, o corpo de Queiron se recuperou completamente. Então ele se levantou e fez uma reverência. Missão 5 foi concluída. Você recebeu 300 nodes como recompensa. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Como recompensa, você receberá a habilidade Aura do Vento. O nível dele subiu novamente. Desta vez para 8. Além disso ele recebeu 300 nodes e uma nova habilidade. Aura do Vento, ativação.
Dano de propriedade elemental do vento será adicionado em todos os ataques. Velocidade de ataque e de movimento aumentarão significativamente. Consome 5 de mana. Duração: 1 minuto. Elementos: vento, fogo, água e terra não podem ser utilizados simultaneamente. Até agora, ele tinha obtido 2 dos 4 elementos. Ao contrário da aura da terra que se concentrava na defesa. A aura do vento era uma habilidade orientada para o ataque e velocidade de movimento. Ter ambas as habilidades era reconfortante. Ele poderia usá-las de forma intercambiável, dependendo da situação. Em todo caso, isso não era importante agora. Kang Junho fez a Keiron uma pergunta sobre a qual ele vinha remoendo. O que o poder de Valmon quer? Qual é a missão final? O que o poder de Valmon quer? Qual é a missão final? Não sei. Você não sabe. E seus velhos tempos como soberano? Para dizer a verdade, realmente não é tão importante. Este lugar é literalmente um mundo infinito. Mundo infinito. É verdade. Senhor. Eu sou um bruxo da raça dos Elfos Negros nativo do continente de Kaida. Eu fui um soberano dezenas de vezes. Mas eu ainda não sei muito sobre Valmon. É possível se tornar um soberano dezenas de vezes. Sempre que um soberano é derrotado e se torna um soberano sombrio, eles vão para um mundo diferente. Uma vez que eles dão a alguém o poder de Valmon, há uma segunda chance. Então você não é destruído se morrer. Keiron apenas sorriu. Bom, eu vou lhe descrever em mais detalhes. Na verdade, um soberano sombrio não desaparece completamente mesmo que morra. Eles passarão alguns longos anos no inferno antes de serem ressuscitados como uma sombra. Inferno é um pouco diferente do inferno comumente conhecido. Ao invés de ir para lá devido aos pecados, é um lugar para se ir depois de perder a guerra. Então o pecado deles é ser derrotado. Que? Está correto. Portanto, eu absolutamente recomendo nunca ir para o inferno. Depois de ser derrotado, você terá que passar anos inimaginavelmente longos agonizando. Claro. Eu estive no inferno muito. Então eu tenho métodos para escapar sem muita demora. No entanto, terei tempo para te contar eles mais tarde. Kang Junho recusou com a cabeça. Não importa. Agora não havia necessidade de saber sobre o inferno. Só importaria se ele fosse derrotado. Ele precisava pensar apenas em vencer. Apenas me diga o que eu preciso fazer para sobreviver. Eu selecionei algumas pessoas na Terra para receber o poder de Valmon. Havia uma coisa dessas. Todos receberam no mesmo dia. Além disso, eles têm a mesma capacidade de um soberano. Tanto para a administração quanto para a guerra. Então por que jogar os dados? Na época, Kang Junho jogou os dados do destino e recebeu uma moeda com a palavra gerenciamento escrita nela. É também o destino do Senhor. O poder de Valmon escolhe aqueles com destinos similares para tornar tudo mais justo. Regras justas. Kang Junho achou que aquilo era uma sorte e assentiu. Ele ainda tinha muitas perguntas. Mas não precisava saber de tudo agora. O importante no momento era sobreviver. Assim sendo, ele precisava primeiro remover a ameaça imediata. Diga-me a localização dos outros soberanos da região. Logo ali. O soberano Herodes está naquele edifício. Keiron levantou a mão e apontou para um lado.
Um edifício de 5 andares. Nada longe dali. Tão perto. Surpreendentemente. Estava a apenas uns 50 metros do edifício Daphne. Kang Junho sempre passava por lá quando ia e voltava da loja de conveniência. Edifício Yuga. O primeiro andar era ocupado por um pub. No segundo havia um cabeleireiro. Terceiro e quarto andares uma clínica de cirurgia plástica e o quinto andar continha apartamentos. Porém, havia outro soberano ali. Havia um soberano sombrio andando por aquele prédio. Claro. Eu o mandei para o inferno. Se isso fosse verdade. O soberano sombrio morto devia ter sido responsável por dar o poder de Vamon a Herodes. Naturalmente. A sombra também estava visando obter o símbolo de soberano de Herodes. Tal como Queiron. No entanto, ele morreu cedo devido a Queiron. Como resultado, Queiron tinha duas opções. Kang Junho ou o soberano Herodes do edifício Yuga. Ele podia arrancar o símbolo de soberano de um deles. Kang Junho estava um pouco curioso. Por que me escolheu ao invés de Herodes? Queiron fez uma expressão como se estivesse perturbado. Bem, por que você deliberadamente buscou a minha cabeça e não a dele? Eu parecia mais fraco. Era inevitável. Então Queiron coçou a cabeça e disse: Herodes. Ele é o dono do prédio. O dono. Ele entendia profundamente o que significava a palavra dono. Kang Junho vivia em um pensionato onde pagava aluguel. E assim o proprietário de um edifício estava em uma dimensão completamente diferente. Não seria ele considerado um burguês em Gangnam? Alguém uma vez disse que, se nascesse de novo, gostaria de ser o gato de um proprietário de imóveis em Gangnam. Um gato que encontrasse um proprietário como aquele teria a melhor sorte do mundo. Era comparável a ser o gato de um proprietário de imóveis na região do Ryuan. Kang Junho olhou para Queiron. Você veio para cima de mim só porque ele é proprietário do prédio. Isso mesmo. Eu não tenho certeza se você sabe. Mas ser o proprietário do edifício pode amplificar o efeito do seu território. A quantidade de recursos recebidos também irá variar. Ter enormes recursos tornará suas forças mais poderosas. Por outro lado, um pobretão pagando um aluguel mensal. Você não disse que o ponto de partida era o mesmo. Não tinha regras para ser justa a parada. Neste mundo, todo mundo inicia como um bebê recém-nascido. Infelizmente, a igualdade termina ali. Depois disso, a justiça dá as costas. Merda. O que você está tentando dizer? Em outras palavras, todos os recém-nascidos têm pais diferentes. Seus pais poderiam ter muito dinheiro ou poderiam ser pobres. Os soberanos em Vamon também diferem assim. Aqueles soberanos com dinheiro acharão mais fácil ficar mais forte em Vamon. Se você ainda não entendeu esta explicação, então eu posso. Chega. Eu já ouvi o suficiente. Kang Junho estava na hashtag sofrência. Na realidade, ele estava falando de pessoas que nasceram em berço de ouro. Agora, até aqui ele estava sugerindo eles tinham uma vantagem. Droga! No mundo dos soberanos, ele acabaria por sentir algum pesar por não ter um edifício. Não vou pensar muito nisso. Eu só tenho que ganhar dinheiro. Mais cedo ou mais tarde, vou ter um prédio. Espero que esse dia chegue logo. Eu não quero ver você morrer para outros soberanos. Ser um proprietário vai mudar tudo. Enfim.
Estou atualmente em uma desvantagem esmagadora. Originalmente era assim. Mas agora é diferente. Diferente. O senhor tem duas vantagens. E quais são? Um é um fantasma sênior. Aí um. Isso mesmo. É muita sorte que você tenha um fantasma tão poderoso já nos primeiros dias. Essa boa sorte não é normalmente dada a alguém. Mesmo para os soberanos com dinheiro. É mesmo reconfortante ter Ayun. Keiron concordou com a cabeça. Ayun tinha sido enviada de volta ao mundo real. A menos que houvesse uma situação particularmente perigosa aqui. Sua prioridade era proteger Kang Junho no quarto 406. Então, qual é a outra? Keiron apenas riu. Sou eu. Você. Claro. Cook. Comparado com o fantasma sênior. Você tem ainda mais sorte por me ter do seu lado. Kang Junho achou absurdo que Keiron estivesse elogiando a si mesmo. Você é tanta coisa assim. Eu fui um soberano dezenas de vezes e passei por incontáveis guerras. Os recursos são benéficos na guerra. Mas não são uma coisa absoluta. Os que são fortes vencerão. Os que são fortes vencerão. Esse pensamento ecoou em seu peito. Keiron apenas sorriu. Agora está quase na hora de o senhor voltar à realidade. Cook. Por favor. Ganhe muito dinheiro. Torne-se um proprietário rapidamente. Um Hatiger foi criado. Ele recebeu uma mensagem que um Hatiger tinha sido terminado no quartel. Logo em seguida, o seu tempo no mundo de Valmont acabou. A porta para Valmont se fechou. Ele me falou para ganhar muito dinheiro. Tornar-se rapidamente um proprietário. Tornar-se rapidamente um proprietário. Tornar-se rapidamente. As últimas palavras de Keiron ecoaram em seus ouvidos. Kang Junho gritou quando acordou. Já entendi. Tá bom. Eu vou. Ayun olhou para Kang Junho com os olhos arregalados. Vai o quê? O que foi? Kang Junho riu e disse. Me tornar um proprietário de imóveis. Preciso ganhar dinheiro suficiente para comprar prédios e obter mais benefícios na guerra. Ayun suspirou. Sim. É assim. Este edifício será muito caro. Aqui é Gangnam. Eu acho mesmo. De qualquer forma, eu vou visitar o escritório do corretor de imóveis para saber mais. Na verdade, no fundo ele não queria mesmo saber aquilo. Ele tinha certeza que se sentiria mais desesperado depois de ouvir a quantia. Então eu vou dar uma mão. Como? Pelo menos. Posso ficar de olho em tudo. O coração de Kang Junho se aqueceu. Ele era grato por Ayun estar disposta a ajudá-lo. Obrigado por se preocupar. Então eu devo ir jogar na Lan House do terceiro andar. Ou eu posso conseguir um emprego meio período na cafeteria do segundo andar. Não. Dá muito mais dinheiro trabalhar no bar. Ei! Relaxa. Eu vou ganhar o dinheiro. Você não precisa se preocupar com isso. Kang Junho acordou do devaneio. Não importava quanto dinheiro ela pudesse ganhar lá. Ele não queria que Ayun trabalhasse no bar. Era um bar de karaokê que também tinha umas salas especiais. Não se preocupe. Eu posso fazer isso. Você não faz ideia do tipo de problemas que pode arrumar num bar de karaokê. Você não sabe que tipo de lugar é. Você está preocupado que eu seja molestada. Não precisa se preocupar. Vou quebrar os pulsos de quem pôr a mão no meu corpo. Tudo bem assim? Ayun perguntou como se esperasse alguma coisa dele.
Mas ele não fazia ideia do que ela esperava. Pensando nisso, não havia necessidade de se preocupar com Ayun. Pelo contrário, ele devia estar preocupado era com os clientes do local. Ayun espancaria facilmente qualquer um que tentasse arrastá-la para um quarto. De qualquer forma, você pode ir e ganhar dinheiro sempre que eu não estiver dormindo. Eu vou trabalhar duro. E eu não preciso dormir. Ayun não precisava dormir. Se ele deixasse, ela realmente poderia ir trabalhar no bar. Ele tinha ocupado todo o edifício Daphne durante a noite. Então agora Ayun poderia andar por tudo ali em seu estado humano. Não sei o que pode acontecer. Eu prefiro que ela trabalhe na Lan House. À noite, ela precisava proteger Kang Junho. Então um trabalho diurno de meio período seria ideal. Vá arrumar um emprego meio período na Lan House durante o dia. Ok. Sim. Eram 6h30 da manhã quando ele verificou seu relógio. Kang Junho tomou um banho antes de ir para o seu estande. Foi apenas uma ducha e ele se dirigiu para o mercado K depois de tomar café da manhã. Naquele local, ele usou seu poder para vender meias. Um lucro de 1,32 milhão. O lucro médio caiu em 200 mil ou em relação aos últimos 3 dias. Isso foi porque ele ofereceu as meias a preços reduzidos. Entretanto, assim ele conseguiu terminar de vender às 5h30 da tarde. Normalmente, o mais cedo que ele conseguia fechar a loja eram às 8 da noite. E às vezes ia até às 10 da noite. Pouco depois, Kang Junho chegou na frente do edifício Daphne. Em vez de ir para o quarto andar onde morava, ele entrou no escritório imobiliário no primeiro andar. Bem-vindo. O corretor de imóveis Kim Seo-cheol. Um homem de 40 anos vestido com um terno preto cumprimentou Kang Junho. Por favor, sente-se neste sofá. Ah. Está calor. Não está. Aceita um cappuccino gelado? Sim. Obrigado. Por que ele estava tão simpático? A atitude de Kim Seo-cheol tinha mudado completamente em comparação com quando ele veio verificar o aluguel de um estúdio perto daqui. Ele estava tratando Kang Junho como um VIP. Tinha alguma coisa a ver com a conquista do escritório do corretor de imóveis ontem à noite. Não havia dúvida. Caso contrário, sua atitude não teria mudado completamente da noite para o dia. De qualquer forma, isso era ótimo. Seria mais fácil obter as informações que ele queria. Kang Junho bebeu o café e perguntou: Posso saber o preço do edifício Daphne? Kim Seo-cheol imediatamente verificou seu monitor e disse: O preço de venda para este edifício é de aproximadamente 2,8 bilhões de won. Claro. Ele já estava preparado para aquilo antes de vir. Provavelmente seria mesmo caro. No entanto, ele ficou estupefato quando ouviu que o valor era de 2,8 bilhões. 2,8 bilhões de won não seria uma quantia fácil para usar nem mesmo depois de ganhar na loteria. Devido aos impostos. Então como ele conseguiria economizar 2,8 bilhões? Então Kang Junho de repente balançou a cabeça. Ele não deveria entrar em pânico ainda. Ele agora tinha a capacidade de ganhar dinheiro. Verdade. Só preciso juntar o dinheiro. Ele tinha a habilidade de administração captação de clientes. Então ganhar 2,8 bilhões não era uma tarefa impossível.
Logo ele se mudaria para uma área do mercado com uma população flutuante maior e venderia bens além de meias. Uma vez que tivesse capital suficiente, operaria várias lojas. Em particular, sua habilidade seria amplificada em um pensionato, numa lan house, karaokê, cafeteria, num bar, e por aí vai. Então ele poderia simplesmente sair rastelando dinheiro. Naturalmente, o número de ramos onde ele tinha conhecimento aumentaria no futuro. Uma vez que ele voltasse para Vamo, ele iria ocupar a rua comercial nas proximidades. O problema era o tempo. Mesmo se ele pudesse ganhar dinheiro, seria demorado economizar 2,8 bilhões. Nesse meio tempo, o soberano Herodes, com enormes recursos, o atacaria. Certo. Ele tinha Quirum e Aium, e por isso não seria derrotado facilmente. No entanto, ainda havia uma chance considerável de que isso pudesse acontecer. O corretor de imóveis Kim Seo-cheol leu a expressão perturbada de Kang Junho e disse: "Veja só, meu patrão. Você pode não ser capaz de comprar o edifício só com o seu dinheiro, mas ainda há o banco. Geralmente você pode obter um empréstimo para 70% do valor de um determinado prédio. Um empréstimo de 70% do valor é possível. Claro, se o dinheiro da entrada for considerado. Então pode até chegar até 80%. Neste caso, porém, a taxa de juros é um pouco maior." Kang Junho olhou para ele por um tempo. Então Kim Seo-cheol deu mais uma explicação. À medida que os preços caíram, acabou havendo uma reviravolta no mercado. Os bancos foram afetados pelo valor de avaliação. No caso do edifício Daphne, que já tinha um empréstimo de 1 bilhão de won, Kang Junho só teria que obter um empréstimo adicional. Como resultado, Kang Junho só precisava reunir aproximadamente 1 bilhão de won. Claro, isso leva em conta o histórico de crédito do senhor. Se você tem bom crédito com um banco, então você pode obter melhores condições. Verdade. Kang Junho riu. Crédito. Ele provavelmente não tinha um bom histórico de crédito. Não havia entrega na época em ele tinha um emprego de meio período e suas faturas às vezes atrasavam. Fora isso, ele nunca tinha tido um emprego em tempo integral. Então ele não teria um bom histórico de crédito. Mas era possível obter um empréstimo adicional mesmo com um histórico de crédito ruim. Haveria apenas algumas condições desfavoráveis. Sim. Eu também devo conquistar um banco próximo daqui no mundo de Vamo. Pode haver algo de bom lá. Assim como o corretor de imóveis Kim Seo-cheol. A equipe do banco podia se tornar repentinamente amigável com ele. Se isso acontecesse, quem sabe? O empréstimo podia acabar tendo condições muito boas. De qualquer forma, seu coração estava muito mais leve agora que precisava de 1 bilhão. Em vez de 2,8 bilhões. Para comprar o edifício Daphne. Vamos, de alguma forma, conseguir 1 bilhão. Ele seria capaz de reembolsar a parte do empréstimo uma vez que ele comprasse o edifício. De qualquer forma, ele tinha feito 8 milhões de won até agora, vendendo meias. Ele logo reuniria 10 milhões. Então Kim Seo-cheol disse: "Vou falar com o proprietário do edifício e tentar obter o menor preço possível." Hehe. Eu não quero me gabar, mas sou especialista nisso. Hoje eu só vim para verificar o preço.
Vou passar aqui e conversamos novamente em breve. Então sinta-se à vontade para entrar em contato comigo a qualquer momento. Gostaria de saber mais alguma coisa? Quais são os preços dos outros prédios por aqui? Kang Junho estava cheio de expectativas sobre a possibilidade de edifícios mais baratos por aqui. No entanto, essas expectativas foram por água abaixo. O apertado edifício Daphne, que tinha a infraestrutura mais antiga, era o mais barato. Aquele edifício ali foi vendido por 3,7 bilhões no mês passado. O preço daquele edifício verde é um mínimo de 5 bilhões. Mesmo um edifício de 4 andares custava mais de 3 bilhões. Obviamente, o prédio era bem mais espaçoso que o edifício Daphne e a localização também era melhor. Porém, ele começou a se sentir lamentável ao ouvir os preços de mercado dos edifícios nos arredores. Alguém era o dono desses prédios. Quem era o dono de um edifício no valor de 20 bilhões de won? Kim Seo-cheol até contou a Kang Junho os preços dos prédios que ele nem pediu. Alguns davam mais de 80 bilhões. 80 bilhões! Ele só tinha que torcer para que o dono desse edifício não fosse um soberano. Está bom por enquanto. Kang Junho ergueu a mão. Ou então um arranha-céu digno de centenas de bilhões podia aparecer no relatório do sujeito. Por que ele iria querer uma palestra sobre o mercado imobiliário de Gangnam? Ele já queria desistir de tudo depois de ouvir aquilo. Esse maldito mundo! Ele estava vivendo em um quarto que custava 250 mil won por mês, enquanto outros estavam vivendo no topo. Quantos magnatas haveriam no mundo? Eles brincavam em parquinhos de trilhões de won. Kang Junho não se importava muito com eles, desde que nenhum deles fosse um soberano. Por mais injusto que o mundo fosse, nem mesmo ele faria de um magnata um soberano. No entanto, ele percebeu que havia tal possibilidade ao ouvir as palavras de Keiro. Não havia nenhuma garantia de que Kang Junho não tivesse que lutar contra um magnata no futuro. Ele cerrou os punhos. Poder. Não importa quão rico seja o soberano. Essa é a única lei que importa. Os fortes ganhariam. Havia um inimigo que ele teria que enfrentar primeiro. Herodes. Do edifício Yuga. A primeira prioridade era se livrar dele. Aliás, qual é o valor do edifício Yuga? Yuga. Aquele é de aproximadamente 7 bilhões. 7 bilhões. Sim. Aquele sujeito realmente nasceu em berço de ouro. Mesmo os preços dos prédios que eles visavam diferentes. Mas Kang Junho aceitou a situação com mais calma do que ele esperava. Não importa se ele é mais rico do que eu. Seu orgulho o impedia de desistir. Ele não seria derrotado por Herodes. Vou ganhar. De todas as formas. Ele não seria derrotado por nenhum soberano. Depois de um tempo, ele voltou para o quarto 406. Kang Junho se sentou na cama e conversou com Eun sentada na cadeira. O nome dele é Young Kang-yeon. Ele tem 35 anos e é divorciado. Ele herdou o prédio dos pais. Agora ele vive sozinho no quinto andar do edifício Yuga. Apesar de ter estudado no exterior, especificamente nos Estados Unidos, ele foi preso por agressão sexual e acusações de tráfico. O divórcio também pareceu ter ocorrido por tais razões. Ayun recebeu informações sobre o soberano Herodes dos fantasmas na área. 35 anos de idade. Divorciado e tinha um monte de recursos. Ele tinha um carro importando caro e estava nadando em dinheiro. Os fantasmas tinham ainda mais informações.
Era comum que ele trouxesse 2 ou 3 mulheres para sua cama e fizesse orgias com seus amigos. Ele também havia sido acusado anteriormente de agressão sexual e tráfico de drogas. Estava claro que ele tinha uma personalidade horrível. Mas isso não era importante agora. O fato era que ele era um soberano. Em outras palavras, ele tinha as mesmas habilidades que Kang Jun em Vamos. Continuem reunindo informações sobre ele. Mesmo detalhes muito pequenos. Vou sim. Deixa comigo. Eu tenho todos os fantasmas daqui comendo na minha mão. Aiun sorriu com confiança.